Super bate-papo. Super bate-papo. Cultura. Super bate-papo. Esporte. Super bate-papo. Política. Super bate-papo. Sociedade. Super bate-papo. Opa, nós estamos aqui para mais um Super Bate-Papo. E esse Super Bate-Papo é o nosso bate-papo de Feliz Ano Novo! Você tá de brincadeira, né? Não, Ou adeus ano velho, né? Mas, olha, vamos falar a verdade, né? Se o mundo fosse feito mesmo assim nessa linha temporal de anos, pode acreditar que só de você mudar de ano já seria um feliz ano novo. Mas eu tô aqui com o nosso time, a Natália, temos o Ricardão e temos o Benezão. Hoje nós vamos fazer aí uma conversa sobre o ano que passou e depois vamos dar uma de mãe de Ná e fazer algumas previsões, né? Previsões para 2020, Coringão na cabeça. Para começar aí... O feminino, pelo menos, a gente garante. E eu vou começar, então, porque nós vamos fazer aí uma retrospectiva mais ou menos dentro da temática aí do nosso programa, né? Que tem 4 assuntos que giram em torno de cultura, política e esporte, né? E sociedade. Eu vou começar aqui, vou começar tranquilo, vou começar fazendo uma retrospectiva do que aconteceu na cultura nesse nosso país comandado pelo Bozo, né? Porque logo no início do ano, eu tenho certeza muita coisa o pessoal vai lembrar é mesmo, né? Mas nós começamos o ano com aquele secretário maluco, Roberto Alvim, da Cultura, fazendo aquele vídeo à la Goebbels. Quem lembra disso? O ministro da propaganda do Hitler, ele fez esse discurso, né? Então já veio dando boas-vindas pessoal da cultura, sabendo o que ia acontecer. Depois, logo depois dele, veio quem? A Regina Duarte para ocupar a Secretaria Especial da Cultura, fazendo aquele discurso do pum do palhaço. Né? Uma outra coisa que aconteceu também na cultura, aconteceu logo no começo do ano também, foi que, não sei se vocês lembram que o pessoal tinha suspendido a veiculação daquele vídeo do Porta dos Fundos, a primeira tentação de Cristo, que era do Natal, né, especial de Natal, e aí o Toffoli acabou liberando isso aí, né? Nós tivemos também, para abrir o ano legal, teve aquela palhaçada que foi o Enem, né? Que depois o Weintraub teve que ir até o Congresso para dar explicações. Não sei quem lembra aí disso aí. Eu lembro. Sim. Foi um problema que teve nas provas do Enem, né? Teve um monte de gente que achou que ali tinha alguma sacanagem, tudo. Eu acho que é por incompetência mesmo. Eu também acho. Eu acho que... Porque às vezes a gente fica achando que a direita sempre tem um plano, né? E a gente acaba menosprezando o fato de que eles são burros. Pode né? crer. E burros e incompetentes, né? Incompetentes, exatamente. Aliás, quando vem se apresentar como especialista e não tem diploma falso, né?
Que nem o ministro da Saúde, especialista em Logística. logística. Deixou aí, não sei E quem não sabe. Isso é logística para ele, eu ia vitrine de shopping. Mas ele não sabe que é o hemisfério norte e o hemisfério sul. Ele tem apesar de ser especialista em logística, acho que ele tem alguns problemas de logística. É a velha história de tucanar o significado das coisas, né? Uma tucanagem. Meu pai era especialista em logística, só que na época os caras chamavam de transporte, simplesmente. Ele trabalhava em transportadora. Hoje ele era um chefe de transporte. Hoje ele seria oficial de logística. Né? Bom, então vamos voltar lá para o primeiro quadrimestre de 2020, para a cultura. Aqui uma notícia triste, também não sei se o pessoal lembra, morreu em São Paulo o cineasta José Mojica Marins, o Zé do Caixão. O grande Zé do Caixão. O grande Zé do Caixão morreu com 83 anos. E, né, Covid, não tinha Covid ainda, foi uma broncopneumonia, apesar que foi em fevereiro, não sei não, entendeu? Porque aí o Ricardão pode falar melhor, mas que ele foi diagnosticado assim, né? Também aí a gente tem, obviamente, nós tínhamos o grande carnaval de 2020, certo? Em geral, naquele tempo, já as marchinhas giraram muito por questões identitárias, né? A maioria aí foi um carnaval que o pessoal, teve gente que chamou que tinha até meio que um slogan que foi repetido, que não é não, né? Ou seja, quando a mulher diz não, é não é talvez, né? Né, Natália? Natália cansou. Vou dar uma saída. Natália tá fora. Mas é isso, né? Aquela história de um grande momento do carnaval. A Natália voltou. Não podemos. Natália, nós estamos falando aqui que esse carnaval foi marcado pelo não é não, né? Não é talvez, certo? Sim, mas essa campanha já existe há alguns carnavais, porque infelizmente, né, a gente, toda vez que vai para carnaval, tem sempre os engraçadinhos que não sabem aceitar não e insistem em ficar te puxando. Alguns acham que a gente está no tempo das cavernas, eles podem te puxar pelos cabelos. Natália, mas e se o cara tiver bêbado, pô? Entendeu? Coitado. Não é problema meu. Não é desculpa, né? Continua sendo exatamente. Exatamente. Continua sendo eu sempre preferi ir nos blocos LGBT, porque o pessoal sempre fala: mas se você não tem medo que alguma lésbica dê em cima de você, e assim, já aconteceu de algumas meninas realmente darem em cima de mim. Só que, ao contrário dos machos alfas que existem por aí, a maior parte, quando você fala que não está interessada, respeita você não estar interessado. Então, realmente eu prefiro ir a bloquinhos LGBT, porque não tem encheção de saco de hétero topzeira, como eu gosto de chamar. Para quem não sabe, os héteros topzeiras são aqueles que normalmente se vestem com polo, sapatênis, gostam de tomar Skol e postar foto assim. Bom, tá certo. Agora, mas sabe, quem lembra aí quem ganhou? Em quem eles votam, essas pessoas? Normalmente nesse circo que ocupa a presidência. Então, não acredito. Então, eu acho que não chega a ser o cidadão do bem, óculos escuro, meia-idade. Não, eles são nos projetos. Eles são mais empreendedores.
São mais, do... né, mais empreendedores, assim, né? Mais liberais. É isso. Alguns até fizeram MBA, entendeu? Mas eu tô preocupado que vocês estão esquecendo o grande momento do carnaval, do desfile do Rio de Janeiro, com a declaração do nosso supremo líder. Lembra? Não, eu ia falar que o Crivella tentou, né, não terminar o carnaval, mas o que o Supremo disse? Não lembra do Golden Shower? Ah, é isso. É que as coisas acontecem tão rápido nesse país. Eu já não lembro mais. Eu acho que o ano passado. Vergonha que eu já não estou mais. O ano passado. É que eu, assim, vou confessar uma coisa. Eu me importo bastante com o carnaval, viu? Eu adoro carnaval. Feriadão maravilhoso. Eu adoro essa parte também. Uhum. Mas falando do Carnaval do Rio, quem lembra aí quem ganhou o Carnaval do Rio? Foi a Foi o Unidos do Viradouro, a grande campeã com Acadêmicos do Grande Rio. Foi a segunda, quer dizer, não são escolas tradicionais de título, né? A Viradouro, ela ganhou com um tema interessante, né? Que foi Viradouro de Alma Lavada. Ó mãe, saboa para depois quarar. Orá, iê, xum, seu dourado tem axé, faz o quilombo no Abaeté, quem lava a alma dessa gente veste ouro, é Viradouro. É isso aí mais ou menos o que cantou a Viradouro na Avenida em 2020 e levou o título. E aqui em São Paulo, vai? Sem pesquisa. Foi aquela escola de samba do time verde, não? Foi ano passado? Não foi, não. Foi a Águia de Ouro, campeã do... Agulha de Ouro. Agulha de Ouro. Pô, agora eu vou te falar. Se o Douglas entrar aí para me fazer pensar no quem ganhou o carnaval. Cara, eu tô pensando o que eu fiz nesse carnaval. Tá bom, agora. Ô, Ricardo, vai. Quem ficou em segundo lugar, Ricardo? Eu não faço nem ideia. Desculpa, mas. Cara, eu pensando onde é que eu estava no carnaval. Porque eu não viajei. A Mancha Verde ficou em segundo lugar, meu. Eu vou te perguntar assim: foi a Vai? Não, foi a Gaviões, não. Então. Sabe tudo do eu vou lá lembrar. Falando sério, eu estou aqui tentando lembrar onde eu estava no carnaval, porque eu não lembro mesmo. Tem alguma coisa que apagou na minha cabeça, foi esse carnaval. Não aconteceu nada. Não é possível. A Águia de Ouro, ela ganhou. Eu sei o que eu estava fazendo no carnaval, mas não era. Mas a Águia sabe, o pessoal da Águia sabe, ela ganhou com o enredo O Poder do Saber. Se saber é poder, quem faz a hora não espera acontecer. Eu gosto da Águia de Ouro porque ela tem enredos, ela procura sempre dar uma politizazinha nos enredos, sabe? Meu coração é comunidade, faz o sonho acontecer. Pompeia guerreira, chegou sua hora, seu manto reluz, o poder do saber. Nossa Senhora, meu Deus do céu. Eu gosto dessas coisas do carnaval. Bom, aí o Weintraub, que já tem que explicar aquela história toda da porcaria que eles fizeram no Enem, né? Aí, em março, já no final, autorizou a substituição por 30 dias, por causa da Covid, das aulas presenciais pela modalidade à distância. Caráter assim, excepcional, disse ele. Quer dizer, porque você sabe como é que é? A Covid ia chegar, ia passar 30 dias, você faz aí e tal, né? Entendeu? É mais ou menos. É gripezinha, quem tem histórico de atleta não é afetado. Estava aí. Agora. Exatamente, teve a declaração surpreendente do Bozo que ia ser só uma gripezinha e ele com o físico de atleta. O histórico de atleta dele. Não, histórico de atleta. Que não sabe nem fazer uma flexão, faz flexão de pescoço. Bom, e nós perdemos uma atriz, a acordeonista brasileira Adelaide Chiozzo, que é bem antiga, né? Não é do nosso tempo, mas é da Rádio Nacional e tal, uma pessoa importante, né? Fez vários
filmes na Atlântica e tal, né? Vale a pena a gente fazer esse registro. Também morreu em março o Daniel Azoulay, aí já é um dos primeiros que vai famoso, foi morrer de Covid mesmo, que foi, né? A Chioso, de novo, também foi diagnosticada pandemia, viu, Ricardo? Pneumonia, desculpe. Pneumonia. Né? Então, e aí que entra a explicação da... Em abril, a gente perdeu o Moraes Moreira, né? Moraes Moreira. Diz que ele teve um infarto agudo miocárdio, né? E também, em abril, perdemos Rubem Fonseca, né? Rubem Fonseca é um escritor, escreveu também para cinema. Os livros dele tem Feliz Ano Novo. É um conto. 75 foi censurado pela ditadura militar, uma história bonita, eu vi, tem o filme. Ele fez Agosto, né? E ele fez um conto extraordinário, eu acho que é uma das maiores porradas na ditadura, que é O Cobrador. Um conto extremamente violento, e na época a censura proibiu sob a alegação que ele era violento e pornográfico, mas é óbvio que a questão é política, né? Você sabe que uma colega minha, professora de literatura, colocou esse conto no livro dela, no livro didático que ela escreveu para o ensino médio. Nossa, só faltou aparecer a Igreja Católica e o Papa para exorcizá-la. Criou. E olha que foi antes de tudo isso que nós estamos vivendo agora. Imagina se fosse hoje uma escola sem partido. O Rubem Fonseca, ele tinha esses. A literatura dele era bem nesse estilo mesmo, pesado, né? Ele lidava com esse tipo. Tanto é que ele fez o Mandrake, que virou uma série até na HBO. Ele aparece pela primeira vez no A Grande Arte, que é um dos grandes romances aí do século XX brasileiro. O Mandrake, para quem não conhece, é um advogado que não tem valores morais, está sempre com mulher, circula na zona e tal. Foi feito pelo Marcos Palmeira, né? Marcos Palmeira. E aí, ainda em abril aqui, falando, o Bolsonaro assinou aquela medida lá que liberava para o pessoal poder ter... que depois do Van Trump, ele vai dar mais... vai dispensar as escolas de cumprirem o mínimo de 200 dias letivos, né? Certo? Aí que não sabia, já estava começando a ficar em dúvida. Isso no final de abril. No esporte a gente começa mal o ano, a gente começa perdendo Kobe Bryant, que era um jogador de basquete americano, morreu com a queda do helicóptero, né? Ele viajava para a cidade de Cabazas, no estado da Califórnia, e também perdeu nesse acidente uma das filhas de 13 anos, né? Foi logo em janeiro, foi logo no comecinho, né? Se for muito chato. Foi antes antes de explodir o momento. Antes de explodir as coisas. E aqui no Brasil, uma coisa que eu quis fazer questão de deixar registrado é porque em fevereiro morreu de parada cardíaca o Décio Roberto Calegari. Acho que ninguém conhece, mas ele é um dos criadores do handebol em cadeira de rodas, né? Que foi coordenador da seleção brasileira, né? Dessa categoria nas Paralimpíadas, né? Estava sempre lá. E ele também foi um dos responsáveis por um projeto que agora já meio que se tornou realidade, que é Paralímpicos do Futuro, né? Que vai lidar aí com a Paralimpíada escolar, que infelizmente não deu certo. Eu quis registrar o cara porque
a mídia não dá importância nenhuma para um cara desse, né? Também, ô Benê. Benê? Alô, Benê? Oi, estou ouvindo. Atenção, rapaz. Pô, quero saber. Estava desligado. Quero saber o seguinte: você está sabendo que o campeonato sergipano feminino acabou só em 2019? Não. O de 2019 acabou só em fevereiro de 2020, você sabia? O de 2019 acabou. Não sabia. Não. Porra, quem ganhou? Ou foi o Sergipe ou foi o Confiança. Estanciano ganhou, viu? Feminino. Foi um empate ali. Não, foi o Santos Dumont que ganhou o título no empate contra o Estanciano. O senhor, por favor, dê a vitória aí foi nos pênaltis e ganhou. Aí também, aqui, depois o Ricardo vai falar mais de Covid, mas aqui em março foi quando o Comitê Olímpico Internacional anunciou que o adiamento dos Jogos Olímpicos, né? Também em março suspenderam o Campeonato Paulista, aí também suspendeu Campeonato Carioca, Mineiro, Gaúcho, Paranaense, Pernambuco, Rondoniense do Amazonas também, e também a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil e Campeonatos Brasileiro Feminino A1, A2, Campeonato Brasileiro Sub-17 e Copa Sub-20, tudo isso aí. Também queria registrar aqui que em abril a gente perdeu o Dirceu José Pinto, que já sofria um processo degenerativo de distropia. Ele era um atleta paralímpico da seleção brasileira. Ele tinha 4 medalhas paralímpicas, né? E ele era considerado o maior nome da bote paralímpica, né? Na política, a gente começou o ano já com a morte. Eu coloquei na política. O que tem a ver, né? Que já mataram aquele Adriano da Nóbrega. Vocês lembram dele? Lá na Bahia? Que ele tinha a ver, era um miliciano lá que tinha a ver com a morte da Marielle Franco. Né? Isso. E morreu. Aí queimaram aqui. Morreu. Só faltou dizer que era do coração, né? Só faltou dizer que ele se suicidou. Tivemos, é uma coisa que famoso tivemos que morrer o elemento, né? Morreram com ele. O elemento teve que ser morrido, né? Porque afinal de contas ele estava incomodando. É uma cara de pau absurda. Bom, e tá nisso, né? Tá nisso até hoje, tá? Não, foi tudo certo, eles fizeram direitinho. 50 caras entraram na casa, o cara, quer dizer, a coisa. Aí depois, logo também no começo do ano lá, o Bozo faz aquela viagem para os Estados Unidos para encontrar o grande mestre. O amor da vida dele. Foi lá, falou, deu a declaração de que a coronavírus era uma invenção da imprensa e voltou, tinha ele mais 20 da comitiva com coronavírus, né? Aliás, Douglas, isso é muito bom lembrar, né? Porque o Bolsonaro faz... O cara faz tanta besteira que algumas passam desapercebidos, né? E essa é importante lembrar isso, né? Que o sujeito fala que era um mito e aí ele volta com uma comitiva com um monte de gente contaminada, né? Foi um dos muitos absurdos que foram cometidos em torno da irresponsabilidade, aliás, do governo em relação ao coronavírus. Né? Só para registrar. E é bom lembrar também, já que está falando isso, que no ano, né, a gente está vivendo fake news de monte, né? E a gente não se livrou. E tem uma fake news bem forte sobre a questão da coronavírus com o carnaval, né? De que
o governo federal quis suspender e tal, e os estados não toparam, os governadores não toparam a suspensão. Isso é mentira, uma vez que quem deveria fazer isso não era nem o estado, era prefeito, era o município, né? E que a medida que foi tomada no começo do ano foi de preparação para uma pandemia, né? Então, não é que no começo do ano o governo criou uma portaria já querendo fazer tudo, que não é verdade. Eles estavam se preparando, então, em casos, né? Deixando as brechas para caso, por exemplo, de fechar a escola. Tal. Então, essa é uma das primeiras fake news ligada à pandemia em desenvolvimento, foi essa de que o governo federal quis fechar, quis acabar, e nós temos uma pandemia em São Paulo, no Brasil, desculpa, por conta do carnaval ter trazido um monte de gente com Covid para cá. Tá, a Covid já estava aqui, né? E não foi o carnaval, não. Tá, mas o Bozo não para, porque 31 de março ele participa daqueles atos para fechar o Congresso, né? Isso. E daí, olha o seguinte, já, né, mesmo no final de março, ele tinha ido lá para a TV para pedir a volta à normalidade. Ele fez um pronunciamento, né? E dizendo que, e depois nas entrevistas, dizendo que a comunicação espalhava o terror. Isso já no final de março, né? Nós já estamos tendo a fritura do Mandetta. Do final de março, começo de abril, o Edu Bananinha, o Eduardo Bozo, ele culpou a China pelo coronavírus. Vocês lembram dessa? Gerou uma crise diplomática e tudo. Mas agora, voltou esse assunto agora. E para quem não lembra, esse é o 02. Não, 03. Esse é né? O Eduardo é o 03. Agora, em abril, o Bolsonaro faz aquela declaração de que ele não é coveiro. Entendeu? Que esse negócio de morte aí, vieram falar que estava morrendo gente e tal, e falar, não sou coveiro, quer que eu faça o quê? Né? Nós já estávamos explodindo na pandemia, né? O caminho chegou em maio, foi o topo, mas já tinha um monte de gente morta, e ele fala isso. Né? Era diário o número de mortes. E depois de falar isso, ele demite o Mandetta. Aí ele já estava com um problema. A fritura do Mandetta vem de março, né? Quando começa a suspender as aulas, começa a fritura, né? Porque eles colocam a conta. E aí o Mandetta, que é bom lembrar, que é um bolsonarista de primeira hora, apoiou e coordenou a campanha do Bolsonaro, não era um cara que foi convidado, né? Nem é o cara que entrou de gaiato, como o nosso um adeus. Ele sabia o que era. Tchau, querida, lá do golpe. Né? Apesar disso, ele tinha algumas medidas, algumas visões corretas sobre a doença, tá? Mas agora estou pensando aqui, sem saber nada da doença. O Mandetta aceita o cargo. Ele aceitou o cargo para desmontar o SUS? É estranho, porque ele, quando sai, ele faz um discurso defendendo o SUS. Eu sei, mas eu acho que quando ele aceitou o cargo, a ideia era desmontar o SUS. Né? Existia dentro do Ministério... Vai sentar naquela cadeira sem ter essa missão? Não sei. Dentro do Ministério, você tinha o grupo ligado a plano de saúde, né? Ligado a convênios e tal, que a gente sabia, era o desmantelamento do SUS mesmo. Exato. Só que o que acontece, a pandemia também quebra um pouco isso, porque se a gente não tivesse um sistema de saúde, a crise, que já é ruim, teria sido terrível, porque o sistema segurou, o sistema de saúde segurou parte da pandemia com todos os problemas, desmantelamento, de desmontar, né? O que segurou a coisa foi o pessoal do sistema de saúde, porque se você pensa aqui em São Paulo, para onde ia correr? Foi uma das primeiras conversas que a gente teve, para onde ia correr? Ia para o Einstein. Né? O pessoal
Então, assim, o sistema, e aí quando ele sai, ele faz uma defesa do sistema de saúde, né? E entra o Taishi, né? Quem diria, né? O outro que se ferrou na negócio da pandemia foi o Witzel, porque ali no final de abril ele já começou a ter as investigações dos desvios lá, daquela coisa de montagem da estrutura para atender a Covid, e isso deu base para o impeachment que ainda está correndo aí, né? Isso foi bem interessante, porque assim, eu acho que no Rio você tem um retrato talvez mais investigado, mais claro, não vou falar porque o resto do Brasil não deve ter sido muito diferente, que é toda a podridão desse sisteminha, né, de desvio de verba e tal, e a gente sabe que nas emergências é onde o pessoal mais mete a mão, porque aí é... Mas eu acho que tem uma coisa interessante, você está falando do Witzel, é uma coisa interessante que, assim, houve realmente desvio, né? No Rio de Janeiro a coisa foi feia, mas aqui em São Paulo a gente tem uns casos de desvio que não estão ligados ao sistema público, mas sim à parceria. Quando você pega o sistema privado, que entra de parceria no sistema público, e a gente começa a descobrir que o hospital está tendo desvio, tal, mantido pelo sistema privado, né? Que é um dos modelos que querem aplicar aqui, né? Então, esses hospitais públicos geridos por Einstein da vida, tal, e estava tendo desvio, né? Então, essa é uma coisa bem legal de a gente ver que com todo o nosso sistema público tão detonado, ainda funciona, o SUS ainda funciona, porque ele tem uma base boa, tem um pessoal muito sério trabalhando lá, pessoal que acredita mesmo, né? Que não está lá de brincadeira, né? Veja os nossos pessoal de saúde aqui do HC e tal, e foi o que segurou mesmo, né? Se fosse depender do sistema privado, nós somos ferrados, né? Quem é que ia poder pagar, como está nos Estados Unidos, né? O cara pega a Covid e perde a casa para poder se tratar. Só um pitaco nisso daí, gente. Eu acho que isso mostra uma coisa que a gente já tinha comentado anteriormente, né? Apesar de toda a incompetência, estupidez das pessoas que fazem parte do governo, por trás dessa gente estúpida, tem pessoas que têm um projeto. A gente que tem um projeto, que é desmantelar todo o sistema público, de saúde, educação, de tudo, né? Então, realmente, o Bolsonaro é um idiota completo, mas certamente tem um grupo de empresarial que apoiou a campanha, apoiou o golpe em 2016, apoiou a campanha dele, né? E é um grupo que aposta mesmo no desmonte do sistema público, não só de saúde, sistema de educação pública, entendeu? Eu acho que é importante destacar, é importante destacar que esse grupo não é bolsonarista. Não, é oportunista. Ele está fazendo isso, e está fazendo isso com outros políticos. Aqui em São Paulo, né? Eu vou atropelar, porque senão a gente não... Aqui em São Paulo nós temos, por exemplo, um governador falando que apoia, né, a vacina, a ciência e tal, e ao mesmo tempo desmantela o sistema de formação de cientistas em São Paulo, que é o desmantelamento da Fundação de Amparo à Pesquisa, né? Ao mesmo tempo vai detonando os institutos de pesquisa de ciência e de educação, né? Mas fala, não, nós estamos usando ciência para fazer vacina. Quer dizer, só está usando quando interessou, né? Porque tem um rendimento político, né? Então, se tivesse ele no governo federal, estaria fazendo a mesma coisa, talvez não tão grosseiramente, né? Como a Natália falou, né? Usando camisa polo e sapatênis, mas o desmantelamento que está se fazendo na ciência no estado de São Paulo, ele só não é grosseiro, né? Ele só não tem aquela tônica nazistóide. Histriônica, né? Não tem aquela coisa histriônica. Ele não vai chamar o vírus de vírus chinês. Ele vai usar Covid, novo coronavírus, vai usar o termo bonitinho, só que vai atuar do mesmo jeito. Sim. Agora, deixa eu continuar, então, só para terminar aqui, abril, o Bolsonaro se reuniu com o ministério dele, fez aquela reunião que ele ia enviar a tropa para fechar o STF, né? Que inclusive tem provas disso e ninguém faz nada, é muito interessante, né?
E depois, no final de abril, o grande momento, ele demitiu lá o Sérgio, ou pediu demissão, o herói da nação, o Sérgio Moro, né? Que disse que ele queria se apoderar da Polícia Federal e por isso estava saindo este grande nome, né? Aqui novamente estou fazendo uma ironia, para quem não sabe, o Sérgio Moro é um dos maiores cafajestes desse país. Ele e o Bolsonaro estão na mesma coisa. Com relação à sociedade, eu separei algumas coisas, vou passar rapidamente, mas é bom a gente lembrar que a gente começou o ano com aquela notícia da cerveja contaminada lá de Minas Gerais, Belo Horizontina, Becker, né? Que deu problemas renais no pessoal, né? Também aí uma coisa que ninguém falou, achei legal, que adotou-se a nova placa do Mercosul a partir de 31 de janeiro, né? É uma placa que, pelo menos na lei, está obrigatória para o primeiro emplacamento e tal, né? E é uma placa interessante, porque ela tem 4 letras e 3 números, e se acredita que, considerando o padrão de crescimento da frota no Brasil, por exemplo, vai levar mais de 100 anos, né, para esgotar aí os números das combinações, né? Também foi reinaugurada a base brasileira na Antártida, que ela tinha pego fogo 8 anos antes. A lei de abuso de autoridade entrou em vigor, que dá a pena de prisão, multa para juiz, promotor, né? Que o máximo que tinha era: eu matei um cara, então você vai se aposentar. Agora não aguentamos mais, você vai se aposentar com salário de 50 mil, né? Então, não sei porquê, mas, né? Janeiro começou com temporal, vocês lembram do alagamento em São Paulo? Gente, Minas teve a maior enchente em 110 anos. Eu queria dar uma repassada só para vocês saberem, no dólar, que todo mundo fala que está alto, só que o dólar de janeiro era R$ 4. Em fevereiro, 4,25, né? Em fevereiro, aliás, nós tivemos uma crise de segurança lá, que deram um tiro no Cid Gomes, lá no Ceará, né? Que ele entrou de trator lá. Que ele quis entrar de trator. E agora, o cara que fez, ele concorreu, né? Não foi o cara que... Agora, a Prefeitura de São Paulo... Foi um dos líderes do movimento, concorreu à Prefeitura de Fortaleza. E uma coisa que... Concorreu à Prefeitura. E uma coisa que os governadores, prefeitos estão, na verdade, marcando touca, inclusive alguns supostamente progressistas, é essa escalada bolsonarista nas forças de segurança, né? Isso. Os caras, claramente, você tem aí um modelo, né? Você tem um discurso fascista implantado oficialmente nas polícias estaduais, polícia militar. A gente vê, por exemplo, o tratamento diferenciado em manifestações, para manifestações de direita e para manifestações de oposição ao governo. Você vê um monte de líderes aí, supostamente líderes da Polícia Militar, da Polícia Civil, se candidatando a cargos do Executivo e do Legislativo, e os caras com discurso abertamente fascista mesmo, né? Agora, março começou com o dólar 4,48, foi todo tomado pela questão da Covid, aí que o Dória e o Covas decretam o fechamento, né, da cidade, que é através de um decreto de calamidade pública, e começam as discussões dos pequenos comerciantes,
tinha que fechar o negócio ou ter dívidas, fazer dívidas para conseguir segurar o período da quarentena, e também as igrejas dizendo que não iam fechar, né? Que inclusive líderes religiosos dizendo para o pessoal não ler notícias sobre a pandemia, o negócio era ir na igreja, né? Abril já o dólar abriu a 5,26, né? Tivemos a queda na bolsa pela primeira vez. A bolsa teve que acionar um mecanismo que chama Circuit Breaker, que quando ela cai mais de 10 pontos num dia, eles param o pregão, né? E isso aconteceu muito porque teve uma redução no preço do petróleo internacional, que foi uma disputa entre a Arábia Saudita e a Rússia que causou isso. Aí veio a Páscoa, né? A Páscoa com a pandemia. Esse momento foi um momento onde que se usou muito pedir lá ovos de Páscoa pelo delivery, né? Aí o pessoal já estava convencido ou já estava começando a entender melhor como é que usava o delivery via internet, né? E começou também aquelas coisas do faça você mesmo, faz ovo de Páscoa para vender, faz não sei o que lá para vender, né? O Google fez uma pesquisa que mostrou que 53% do pessoal na Páscoa não viajou para lugar nenhum, né? E eu acho que em torno de 50% também iam pedir o ovo de Páscoa pela internet. E o dólar fechou a 5,44. Ou seja, mais de R$1 em 4 meses. Isso aí é o que aconteceu até abril. Super bate-papo.